Olá novamente, pessoal. Agora estamos na aula 2, que é a Introdução à Arquitetura da Informação. Acho que vocês vão achar bem curioso. Como é que essa aula está estruturada, né? Primeiro a gente vai falar sobre o design de estruturas informacionais. Em segundo lugar, sobre gestão do conhecimento. Em terceiro, a arquitetura corporativa como uma extensão e também uma maneira de compreender a arquitetura da informação. As definições de história da arquitetura da informação, um ponto bem importante. Os 4 sistemas de arquitetura da informação, que é justamente o que vocês têm que memorizar. E, por fim, as áreas relacionadas e como é que a ligação entre a arquitetura da informação pode ocorrer. E também a influência das TICs, que são as tecnologias da informação e da comunicação dentro da arquitetura da informação, quando a gente vai falar de arquitetura da informação pervasiva, que é a nossa terceira aula. E uma das coisas que eu já gostaria de deixar acordado é que vocês não pulassem as aulas, porque tudo que foi elaborado até o momento seguiu uma linearidade que precisa ser entendida para o próximo tópico também fazer sentido. Justamente porque a arquitetura da informação ela vai para diversos caminhos, Então é uma coisa importante para todo mundo ter ciência. Então vamos começar com essa citação. A meta do arquiteto da informação é focar não só na encontrabilidade, como também na compreensibilidade das informações. Qualquer pessoa profissional pode assumir a responsabilidade pela arquitetura da informação. Lembrando que eu tinha falado sobre não se atentar somente ao título, que pessoas têm. Não importando o título que a pessoa está tentando crachar. Isso é uma citação do Louis Wagner, no livro Ergodesign e Arquitetura da Informação. E aí ele explica que a arquitetura da informação é basicamente feita para fazer com que as pessoas compreendam os caminhos dentro de uma arquitetura que já está elaborada, que foi planejada e que atende a um determinado escopo, que foi planejado. Então, essa pessoa, arquiteta de informação, seria responsável por mapear as informações e nos disponibilizar um mapa, propondo trilhas e rotas de modo que todos possamos criar nossos caminhos próprios em direção ao conhecimento. E aí um aspecto importante também que já é sinalizado é a flexibilidade. Adentrando, vamos ao design de estruturas informacionais. Eu gosto muito de trabalhar com definições e para pensar em definições a gente sempre tem que pensar sobre o que vem antes delas, Qual o pensamento que a gente pode ter para uma determinada elaboração e para compreender um vocabulário de uma área. Então aqui, fazendo um exercício, sobre como é que a arquitetura ela já está presente na natureza. A gente tem algumas imagens de formigas, trilhas de formigas aqui. E se vocês perceberem em qualquer lugar, se deixar um doce em cima da mesa aí da casa de vocês, vocês vão perceber que as formigas elas chegam por um caminho específico. E normalmente é mais para trás, assim, perto da parede, onde elas conseguem subir. E isso tudo tem um porquê, E são coisas que a gente não costuma pensar muito bem, de como é que a natureza por si só costuma fazer com que as estruturas de crescimento, de desenvolvimento de plantas e animais, elas atendam a uma determinada finalidade. Claramente que pensando em finalidade também no reino animal é um pouco complicado, Mas é basicamente essa a ideia. Então a gente tem outros exemplos também, como as abelhas, o formato hexagonal das colmeias em si. E nessa imagem que também está aqui na tela, a gente pode perceber que o tamanho de cada ponto, de cada hexágono aí, é justamente o tamanho que a abelha consegue se encaixar. Então, até o tamanho das coisas, a disposição em relação a como é que vai ser o próprio uso desse fluido, corporal, ele faz jus como um todo. A arquitetura da informação, ela conversa no todo, ela não é algo isolado. E a gente tem também o movimento browniano, que diz respeito ao crescimento de plantas, É um ponto bem curioso aí, também já inspirou vários artistas como um todo para criar várias coisas. E não só. Na matemática, a gente tem a proporção áurea, que é basicamente um conceito-chave para fazer qualquer tipo de trabalho, assim, isso eu mesmo já fiz licenciatura em matemática, cheguei a começar a fazer, e foi uma das primeiras coisas que a gente estudou, justamente porque é uma forma didática de se apresentar a geometria, Então, pensando aí que desastres naturais, como tufões, têm uma determinada forma, as coisas têm forma. Um girassol tem forma, as plantas, como eu havia dito, e até o casco de um caracol.
tem tatuagens bem famosas também com a proporção áurea e determinadas análises que são feitas no mundo das pinturas, né, nas artes plásticas, com a proporção também. Se vocês derem um Google aí, vocês vão encontrar. Agora, pegando duas definições importantes sobre o que é o design, que eu estou falando nesta aula, porque a gente vai passar um pouco sobre a historiografia também do design, pegando pontos de partida específicos para tratar temas específicos também, lembrando sempre que não é um ponto só, né? A arquitetura da informação ela não é una. Essa é a máxima que a gente tem aqui. E, então, o design ele basicamente serve nesse propósito, né? Para visualização criativa, exibição e compreensão das pessoas usuárias. Vamos pensar na disponibilização de informações de uma clínica de saúde. Uma clínica que tem lá alguns serviços de terapia, psicologia como um todo, terapias no âmbito físico, né, como pessoas fisioterapeutas trabalhando e tudo. Essas pessoas estão num contexto de saúde. Em contexto de saúde, a gente ainda sabe que utilizar a máscara é muito necessário, né? Que essas pessoas elas precisam estar seguras em si porque elas atendem o público e normalmente pode ser pessoas que precisam de alguma ajuda ali, principalmente quando a clínica também tiver consultas médicas, né? E aí, pensando nisso, pensando nessa questão, né, em relação à segurança dos colaboradores que trabalham em uma clínica, toda a comunicação visual que é feita, principalmente para avisar para as pessoas que ainda continua sendo obrigatório o uso de máscara em clínicas, ela também tem uma arquitetura. Se você entra no Instagram de alguma clínica, por exemplo, você percebe ali que de alguma maneira eles avisaram. Eles utilizaram uma iconografia de um bonequinho utilizando máscara e avisos muito bem sinalizados na parte de cima ou com algum destaque em relação à cor, né, e grito. Então, o design ele é uma forma, né, de apresentar isso de uma maneira criativa, informativa e atendendo a um fim, que era justamente informar as pessoas para isso não virar um problema depois. Tá? Isso é um ponto importante, é basicamente com essa concepção de design que a gente vai trabalhar aqui, que ela vem do livro, né, Design, uma introdução. O design no contexto social, cultural e econômico. Aí eu levantei um problema, né, ou uma questão, um cenário para a gente conseguir enxergar, mas tem outros vários. E estrutura informacional, né? Como que a gente pode pensar em uma estrutura informacional? É muito simples quando a gente consegue abstrair para uma tela de computador, por exemplo. Se eu tirar um print dela, imprimir e tiver ela aqui nas minhas mãos e ver que eu vou utilizar aquela informação para fins específicos, então o texto está disponibilizado de uma maneira e eu tenho que passar isso para alunos, por exemplo, sendo que eu sou um professor, né, dentro de uma sala de aula em ambiente presencial. Eu posso pensar que aquilo é uma estrutura e que eu estou passando uma informação estruturada. Uma abstração qualquer. Mas não é exatamente isso, né? As estruturas informacionais, elas têm alguns pilares. Elas se referem principalmente a interfaces e arquiteturas que estão sobre bases que precisam ser contempladas. Uma principal, que a gente sempre vai falar quando o contexto for de arquitetura de informação, são as pessoas, né? A gente faz arquiteturas para pessoas, sejam elas físicas, sejam elas em ambientes digitais e qualquer outra abstração aí que alguém queira engendrar. A tecnologia também é um ponto importante, porque essas estruturas elas estão disponibilizadas na web, principalmente, mas não só, né? O conteúdo dela, e aí uma relação muito próxima com a área de redação para web, o X-Writing em si, a estrutura de comunicação e a estrutura organizacional que estão bem ali intrincadas, né, com o próprio conteúdo. A gente disponibiliza as coisas de um jeito para fazer sentido, e é justamente sobre isso. Agora falando sobre o nosso tópico 2, que é a gestão do conhecimento, temos um esqueminha, né, diagramado, que veio de um trabalho, né, chamado uma revisão da gestão do conhecimento, da literatura da gestão do conhecimento. E ela objetivava taxonomias, né? Então era a compreensão da gestão do conhecimento em taxonomias, conceitos que a gente vai abordar aqui ao longo do curso, mas o que é a gestão do conhecimento para pensar em uma estrutura organizacional que é uma arquitetura da informação como a taxonomia, né? A gestão do conhecimento ela é muito importante quando a gente vai pensar em qualquer processo cognitivo. Então, a gente tem aqui esse diagrama que tem 4 passos e ele se chama, né, processo de organização do conhecimento. E quando a gente vai delineando todo o caminho, por exemplo, aqui no tópico 1, aquisição do conhecimento. Quando a gente pensa em aquisição,
Colocando um exemplo mais didático. Uma empresa precisa recrutar ali um assistente de RH para lidar com aspectos em relação ao ponto dos outros empregados. Isso é uma aquisição do conhecimento no sentido da gestão do conhecimento, porque você está contratando um indivíduo que possui determinados conhecimentos para atuar, né, em determinada função ali, que é uma necessidade da empresa. Então, temos um exemplo aí. A partir disso, ocorre a aprendizagem organizacional, que é a inclusão desse indivíduo dentro de um contexto de trabalho, onde ele vai se adaptar à estrutura de trabalho, onde ele vai conhecer ferramentas que muitas vezes ele não teve contato antes, documentos que ele não teve contato antes. Isso tudo faz parte também da aprendizagem e com ela vem a absorção do conhecimento, que é a apreensão do conhecimento por esse indivíduo, através de processo, que é o que a gente está colocando aqui. Com isso tudo feito, acaba-se por gerar um insumo imaginário, né? As pessoas conseguem aprender coisas justamente porque elas conseguem reproduzir e falar sobre aquilo. Então, dentro desse processo criativo, que é um processo de apreensão e absorção, como está colocado, as pessoas conseguem transformar esse conhecimento. E transformar pode ser de uma maneira prática mesmo, conseguindo realizar alguma tarefa. Então, isso corresponde ao primeiro passo, que é a aquisição do conhecimento. Como segundo passo, a gente tem o armazenamento desse conhecimento. E o armazenamento tem tudo a ver com os indivíduos, né? Esses sujeitos que estão ali na empresa, que têm necessidades informacionais, que estão trabalhando diretamente com processos complexos. Então, o conhecimento, ele não necessariamente está ligado ao meio físico, como um documento, um livro, uma manchete, por exemplo. Está ligado principalmente a pessoas. E essa concepção da gestão do conhecimento ela é muito importante quando a gente vai pensar a arquitetura da informação no quesito pessoas. Tá? Então, esses indivíduos estão dentro de uma organização e esse processo de armazenamento, né, pessoas que estão clusterizadas em um ambiente sócio-histórico, comunicacional, que é uma empresa, isso também viabiliza o processo criativo, que é justamente a apreensão. Então, se essa pessoa já adquiriu o conhecimento, que é o primeiro passo que a gente tem, e a gente vai lidar com o armazenamento dele, né, e não pensando que é um objeto, isso é uma coisa viva. As pessoas vão pensar o tempo de transformar e de abstrair toda a informação que elas lidam no dia a dia. E para isso elas contam com a tecnologia da informação principalmente, né? Hoje em dia é até muito estranho pensar em um trabalho, sendo que é um trabalho por escritórios, por exemplo, que não leva em conta aí todo um aparato do Google, da Microsoft, para a gente conseguir trabalhar, e principalmente também em relação aos dispositivos que a gente costuma usar, né? Principalmente o computador. E aí chega no terceiro ponto, que é a distribuição do conhecimento, né? As pessoas têm contratos sociais de distribuição do conhecimento e a gente não percebe. Então, quando chega um novato, né, uma pessoa novata para trabalhar em determinado setor que você é o responsável, que você tenha mais conhecimento sobre os processos, é muito comum que você treine essa pessoa. E ninguém está te obrigando, assim, literalmente a fazer isso. Isso é um contrato implícito, muitas vezes, né? Claro que existem programas de formação e treinamentos específicos em alguns locais, né? Algumas empresas fazem isso. Mas não necessariamente. As pessoas conseguem compartilhar informações que às vezes não têm nada a ver com aquele processo específico, mas que vão ajudar naquele processo. Isso são contratos sociais implícitos. De maneira explícita, isso acontece muito raramente, ou então é institucionalizado, né? Quando a gente pensa em programas. Beleza. Isso tudo forma uma comunidade prática, porque as pessoas compartilhando informação, então lembra que também a arquitetura da informação tem a ver com uma comunidade de prática, né? Como é que as coisas se relacionam em conceitos diferentes. E essa comunidade ela tem que compartilhar, ou ela não tem, ou deve, faz isso espontaneamente, né? As pessoas geram conhecimento todo dia e compartilham também através da tecnologia da informação, não só no sentido de gerar um documento, de conseguir preencher uma planilha, mas também todo o aparato que a gente tem de compartilhamento, né? A tecnologia de compartilhamento de drive que a gente tem, ou de arquivamento físico como um todo. Isso também acontece. Então, aí chega no quarto passo, que é a utilização desse conhecimento, né? As pessoas já estão utilizando ele para várias coisas, incluindo o processo de abstração, de criação criativa, né? Dentro de todo o contexto de trabalho. Não necessariamente de trabalho, isso aqui pode ser aplicado para outro contexto, mas é o que a gente trabalha aqui para deixar mais didático.
Então, quando a gente vai olhar para a utilização desse conhecimento, que é o quarto passo, a gente tem formas de utilização. As pessoas podem utilizar o conhecimento delas para realmente serem muito profícuas, né, produzirem muito, ou serem muito proativas em relação a alguma demanda, ou simplesmente terem determinadas funções para fazer no dia e conseguirem fazer elas perfeitamente sem grandes complicações. Assim como elas podem utilizar o conhecimento para atos que não são muito legais e nem muito éticos, né? Que a gente sabe que isso também acontece. Então, existem formas de utilização dentro de um contexto de gestão do conhecimento. E o problema é quando isso é visto de uma maneira não planejada, porque você não tem outros caminhos para reparar esse tipo de situação. Então, a partir da forma de utilização, a gente tem a capacidade dinâmica de socorrer. Então, a própria forma de utilização pode ocorrer de diversas maneiras, né? E é um processo dinâmico. A recuperação da informação, então, tudo que é gerado, seja através da própria fala da pessoa da oralidade, assim como um outro suporte, um documento, vídeo, áudio que seja, isso tem que ser recuperado, porque as pessoas precisam utilizar. E a temática de recuperação da informação, ela também é uma grande área do conhecimento aí, que a gente pode ver também como interdisciplinar. E a maneira como isso vai ser feito pode ser muito simples, por exemplo, acessando um Drive, ou então a gente pode ter todo um projeto formativo para compartilhar conhecimento dentro de alguma instituição. E a partir disso também ocorre a transformação da informação, daquilo que é veiculado. Então a gente ficou falando bastante sobre a transformação do conhecimento, o processo de abstração, mas isso sempre chega em algum fim, que é justamente a geração ou transformação, que os dois estão intrincados, da informação em si. E como é que toda essa explicação, né, agora retomando um pouco, se relaciona com a arquitetura? As pessoas adquirem conhecimento, armazenam, distribuem e utilizam. Isso tudo pode ser contemplado dentro de uma arquitetura, independente da interface onde vai ser feito. E aqui estão alguns exemplos de onde essa gestão do conhecimento ela pode ocorrer. Então, aqui na escola mesmo, né? A gente pensar no processo de um aluno entrando em um processo formativo no curso de design conversacional ou no curso de UX/UI em conteúdos conversacionais também. Essa pessoa passa por todos aqueles passos, né? Ela adquire conhecimento, ela armazena de alguma maneira, e olha as tecnologias que a gente tem de armazenamento, né? Então, os próprios PDFs que são disponibilizados na aula podem ser vistos dessa maneira, para depois elas conseguirem compartilhar. Alguns campos dentro do site da Arara têm essa função de compartilhamento, principalmente no blog. Então, não é algo único que fica isolado só para uma pessoa, né? Também atende a uma comunidade. E as pessoas transformam esse conhecimento de maneira prática. Isso também acontece em outros mercados, né? Como, por exemplo, o Grupo Companhia das Letras, que tem editoras. Então, imagina o processo complexo que é formar editores, formar autores, encontrar pessoas criativas, né? Pessoas autoras criativas que atendam às linhas editoriais daquela companhia. Então, tudo isso também pode ser feito de uma forma customizada e sempre vai depender do mercado que a gente está trabalhando ou que a gente está lidando para uma pesquisa, por exemplo. E o Spotify, né? Então, a gente também consegue adquirir conhecimento a partir de uma música nova, a gente apreciou uma música, e aí a gente armazena, a gente faz o download dela, depois a gente compartilha ou pode compartilhar, e transformar isso a partir do momento que eu crio uma playlist, né? Então, eu estou gerando uma coleção de outras músicas que eu também gostei, a transformação da informação com base no conhecimento que eu adquiri. Isso tudo com uso, reuso e processo de abstração no meio, né? Agora, indo para o nosso tópico 3, que é a arquitetura corporativa, a gente tem alguns problemas em relação à pesquisa com arquitetura corporativa, né? Porque são muitos termos, tem uma falta de definição terminológica grande em português. Em inglês ela é bem menor, mas ali os termos, né? Arquitetura da informação corporativa, arquitetura da informação empresarial, arquitetura da informação organizacional, AI institucional e arquitetura corporativa. Em inglês é Enterprise Architecture e Enterprise Information Architecture. E são só 2 termos para 5 que a gente tem em português mais comuns, né? Existem outros derivados. Então, todas as vezes que vocês verem esse tipo de termo e quiserem pesquisar sobre essa temática, que também pode ser vista como uma extensão no uso da arquitetura da informação, tenham em mente isso. Assim, muitas vezes a gente está lidando com um conceito que não sabe se é a mesma coisa, mas existe essa sinonímia, né? Essa relação de sinonímia. E a definição da arquitetura corporativa ela pode ser também um ponto de partida
é uma sistematização do trabalho da arquitetura da informação aplicada a grandes volumes de informação de uma dada organização. Isso é muito importante, inclusive, para delineamento de processos. Então, quando a gente vai mapear, construir algum Figma, utilizar o Miro, ou até utilizar ferramentas mais básicas do próprio Google, para conseguir apresentar isso tudo, né? A arquitetura corporativa ela é uma coisa que a gente não consegue fugir, justamente porque todos os processos estão dentro dela. E qual que é o maior exemplo que a gente pode dar sobre isso, senão os próprios fluxogramas, né? Então, os fluxogramas eles permitem visualizar melhor os processos, projetos e pensamentos. No caso, quando esse fluxograma é customizado, por exemplo, para um mapa mental. Dentre os fluxogramas, que aqui a gente vai começar só um pouco sobre eles para depois ver mais para frente, né? A gente tem um modelo de fluxograma simples, por exemplo, esse, tem uma descrição, né? Eu começo de um ponto e eu vou procurar um objeto perdido. Eu encontrei ele? Sim, então eu vou parar de procurar. Eu não encontrei? Tá, você precisa do objeto? Eu preciso urgentemente dele, eu preciso procurar, não tem como. Por exemplo, uma identidade, né? A gente fica perdidinho quando perde a identidade. E se eu não precisar, se é um livro que eu queria ler naquele momento, mas eu acabei não encontrando, porque tem emprestado para outra pessoa e eu não lembrei, eu posso pegar outro. Então, esse tipo de processo também é contemplado, e isso também é uma arquitetura, né? O fluxograma ele também diz respeito a toda uma modelagem. A gente também tem outros exemplos, né, de como é que isso pode ser feito, e aqui para pensar na variabilidade das arquiteturas em si. Então, o modelo de fluxograma é de decisão. E tem um começo. Então, é algo que realmente quer fazer? Ele perguntando para uma pessoa. Se sim, pode acabar mal? Sim, mas daria uma boa história? Então, isso aqui é a representação específica da adolescência, né? A pessoa, então, pode fazer. E se pode acabar mal ou não, então pode fazer também. E é algo que realmente quer fazer, então não faça, né? E mais um exemplo que a gente tem de esquematização. Modelo de fluxograma de sistemas. Que aqui é muito ligado à área de engenharia de requisitos e engenharia de software em si, quando a gente pensa sobre a ligação de cada parte do sistema, o que cada funcionalidade precisa ter como atributo, que é algo crucial. Então, aqui também é uma representação simplificada. A gente tem um começo e um processo de login. Tá, esse processo de login ele foi autorizado? Não. Essa pessoa já tentou por 3 vezes? Já chegou na terceira vez? Não, beleza, então ela vai tentar novamente. Se chegou, ela vai voltar no início, ela não vai ter mais a chance de fazer o login, ela vai para qualquer outra funcionalidade que a gente pode ter dentro desse sistema. Se o login foi autorizado, beleza, o seu acesso está garantido, então, para conseguir navegar no restante desse sistema. Eu quero sair desse módulo, né, dessa funcionalidade ou desse sistema em si. Se eu quero, beleza, eu posso voltar para o início e sair. E se não, o meu acesso continua garantido, eu continuo navegando por ele durante um determinado tempo, né? Isso aqui é uma representação bem simplificada do que acontece em aplicativo bancário. A gente não consegue ficar logado durante muito tempo, né? Então, é basicamente isso. E aí os temas conseguem variar, né? Eles podem variar para vários contextos. E aqui são só alguns exemplos. Os temas podem ser de vendas, da área de vendas, área de atendimento, que é muito comum, área de compras, um site, e aí site, principalmente mais antigos ou que são institucionais, eles costumam disponibilizar a estrutura do mapa do site, que é muito curioso ver, que diz respeito à taxonomia, que é um entregável, é um conceito, é uma área de estudos quase também que a gente pode pensar aí bastante para construir ótimas arquiteturas, porque ajuda muito no processo de aprendizagem. E a representação ela também pode ser através de um mapa mental, que eu havia comentado antes, né? Sobre o processo ele também ser de pensamentos. Pode ser um mapa conceitual, então você quer fazer uma palestra, uma apresentação, e aí discutir um conceito, você está ali no contexto de academia e tudo, e você quer fazer as ligações entre uma pesquisa que você está fazendo e outra, isso também pode ajudar, né? Os esquemas estão aí para isso. Por isso que a gente utiliza eles por slide, por exemplo, e não pensa nisso, né? E um mapa cognitivo para qualquer outro processo que seja, por exemplo, relativo à aprendizagem. Um caso curioso que eu gostaria de deixar sobre o mapa cognitivo são os tipos de representação que a gente tem, né? Que não são só fluxogramas. Ontem eu fui rodar um teste psicológico, eu era, no caso, a pessoa que estava ali no computador me envolvendo para ajudar uma amiga, e dentro desse processo eu tinha que fazer uma diferenciação entre notas musicais. Eu ia aprender entre notas musicais que eram maiores e menores,
Só que eu não sei nada de música, eu nunca estudei música, a percepção musical pra mim é péssima, a memória musical também é péssima, e eu tô assim, tá, talvez isso aí não deu muito certo. E aí eu fui acompanhando aquele sistema todo, acabou que tem algumas interseções aí no meio do caminho, que também é um caso curioso pra gente falar no restante do curso, mas o resultado final desse teste, ele é um gráfico, ele não é um fluxograma. E um gráfico também é uma arquitetura. Então, os parâmetros para a construção de um gráfico também tem a ver com planejamento, também tem a ver com uma modelagem. Que era de um teste específico, não era um teste psicológico que tinha que ser legislado, né? Mas era ali um teste muito bacana para esse tipo de exemplo. Agora, indo para o tópico 4, definições e história da arquitetura da informação. A arquitetura da informação, como eu disse, ela passou por vários eventos históricos e momentos específicos, né? Aqui eu peguei o processo de nomeação, assim, quando o termo arquitetura da informação ele foi cunhado em 1975, e ele foi atribuído pelo arquiteto Richard Saul Ullman, que ele sempre falou que a arquitetura da informação ela é usada por arquitetos de palavras, né? Isso se refere muito à própria profissão de UX Writer em si. E o objetivo da arquitetura da informação é deixar eficaz a interação entre o usuário e a interface. A gente viu, né, ao decorrer dessa conversa que a gente está tendo nessa aula, o próprio processo em si não é só isso, tem outras interseções. Mas aqui tem alguns pontos principais para a gente pensar para conseguir elaborar isso de uma forma prática para um entregável, por exemplo. A gente tem mais algumas definições, essa é do Information Architecture Institute, que fala que a arquitetura da informação é a prática de decidir como organizar as partes de algo para ser compreensível. A gente tem do Xcode, que é a criação de uma estrutura para um site, aplicativo ou outro projeto, que nos permite entender onde estamos enquanto usuários e onde estão as informações que buscamos. Isso aí você pode até ver, né, como é que está funilando para um mercado específico. Então, quando a gente entra na seara de UX, a gente já fala de ambientes específicos, né, site, aplicativo, outro projeto. Coisas que a gente não encontra quando a gente vai ver a arquitetura da informação aplicada a outras áreas, né. Também isso é curioso. E aí, como um marco importante também, a gente tem o famoso livro do Urso Polar, né, que foi inclusive elaborado por 2 bibliotecários. Eles começaram com uma pesquisa sobre como é que a arquitetura da informação ela podia ser transpassada para ambientes web. Então, nos anos 1990, 2 bibliotecários americanos começaram a atuar no planejamento de ambientes digitais e planejamento dos princípios de hipertextualidade. Hipertextualidade é um conceito que se relaciona com sistemas de navegação dentro de arquitetura da informação. E aí, só nessa minha fala, a gente já conseguia montar um esqueminha, né? Mas a hipertextualidade, além dela ter a ver com o próprio conteúdo dentro de uma explicação, dentro de um artigo, por exemplo, ela também tem a ver com a navegação que um usuário pode fazer. E o quanto que isso pode ser rico ou não dentro de uma determinada tarefa, dentro de um determinado escopo de teste, por exemplo. E aí, a arquitetura da informação ela tem 3 pilares fundamentais. Primeiro que é pessoas, então a gente tinha visto antes sobre a gestão do conhecimento e levar em conta as pessoas. As estruturas informacionais também colocarem isso em destaque, né? Então a gente sempre faz coisas para as pessoas. E isso é muito importante a gente reiterar o tempo inteiro, porque é algo que profissionais costumam esquecer. Principalmente quando a gente está muito envolvido em um trabalho há muito tempo, a gente tende a se tornar tecnicista e fazer a crítica mesmo do seu próprio trabalho e pensar quem vai usar, de que forma vai usar, qual que é a importância daquilo ser acessível e utilizável. É uma tarefa que todo mundo tem que ter, né? Todo profissional da informação deve se perguntar isso cotidianamente. Então, pessoas. Para quem estamos trabalhando a informação, como as pessoas vão interagir, pesquisar ou referenciar alguma informação? Conteúdo, a informação em si, o tipo de dado que a gente está veiculando, o formato desses dados e a maneira de armazenamento da informação. Vai ser na própria estrutura? Ela vai se relacionar com outra? Então, algumas perguntas que a gente pode fazer. E o contexto, né? Porque ninguém está descontextualizado, seja por ordem cronológica da coisa, geolocalizada, política, então o contexto também ele é super importante. Então, em qual cenário essa informação é relevante? Que sentido tem a informação? A gente tem que pensar que a informação não tem o mesmo sentido para todo mundo. E por muitas vezes a gente costuma também esquecer disso na criação de sistemas, principalmente em relação ao utilizar as palavras, né? Dentro de toda uma arquitetura.
Então, a gente não pensa sobre a criticidade, as relações de sinonímia, a ambiguidade e o obscurantismo também que essa informação pode ter. Isso tudo também está ligado, fora a área de UX Writing, à arquitetura da informação em si. Aqui eu tracei uma linha do tempo inspirada em um capítulo chamado Arquitetura da Informação também, né? A gente vai ficar repetindo isso aqui no curso, que é de um livro chamado Arquitetura da Informação na Câmara dos Deputados. Dentro desse livro, a gente tem um capítulo todo dedicado à historicidade, mais ou menos entre 1959, aqui que é o começo, até 2002, por aí, que é da professora Gersina Lima, que é uma professora da Biblioteconomia da UFMG também, participa de programas de pós e tudo. E aí ela fez um trabalho bem rico em relação aos marcos históricos que a arquitetura da informação teve. É um ponto de partida dentro de uma área específica, então podem ter informações faltando aqui, mas aqui já é uma boa base também para a gente conseguir trabalhar. Então tudo começou em 1959 com a IBM. Alguns colaboradores da IBM começaram a trabalhar em ambientes informacionais, colocando aspectos da arquitetura da informação, sem ter esse nome, sem ser uma área estruturada, com metodologias específicas e conceitos que pertenciam a ela, né? Para logo depois, em 1959, também, o Richard, o arquiteto que a gente estava falando, ele também começou os trabalhos dele em relação a entender como é que a área da arquitetura também se relacionava à área da arquitetura da informação, que era um apêndice nesse momento, né, para depois se tornar algo muito maior. E aí, Nicolas Negroponte, que fez parte do grupo de arquitetura de máquinas do Instituto Tecnológico de Massachusetts, ele também desenvolveu trabalhos que envolviam esses aspectos. E aqui tudo é sem a nomeação do termo mesmo, arquitetura da informação, né? Continuando, em 1970, um grupo de pesquisa em arquitetura da informação com esses aspectos também foi formado pela Xerox, né? Uma empresa famosa, todo mundo conhece, inclusive a gente fala da própria cópia como Xerox, né? Mas é uma empresa, Xerox Palo Alto. Em 1976, também foi feita, né, uma fala com a temática The Architecture of Information na conferência do American Institute of Architects, ou seja, no ambiente da arquitetura, na área de arquitetura, essa temática começou a ser discutida. Então, não é disso que a gente está falando hoje em dia, né? Esses conceitos, toda essa elaboração que a gente está fazendo é justamente porque as coisas têm história, né? E é muito importante a gente se atentar a esse fato, porque a compreensão de cada área, ela vai muito do que foi construído antes. Por prática, né, por ser também mais utilitário, a gente tende a pegar uma bibliografia mais atual para aprender alguma coisa, e isso é super correto, mas em algum momento a gente tem que se aprofundar dentro de uma área. E a historicidade diz muito sobre isso, e a gente vai ver aspectos como esse, né, como é que isso se desenvolveu na história quando a gente for falar de ergodesign também. Mas, voltando aqui, beleza, eu falei sobre a fala, e no mesmo ano, né, 1976, Saul Urban escreveu o livro chamado Information Architects, que é os arquitetos de informação. Em 1994, nasceu oficialmente a disciplina com aplicações oriundas da ciência da informação, então lembrando que foram bibliotecários, né, que começaram a esquematizar o termo em si e aplicar ele dentro de ambientes web. E aí, traduzidos pelos bibliotecários Louis Rosenfeld e Peter Morville, que são nomes assim, grandíssimos, né? São dois gigantes aí que inclusive já estão na 4ª edição do livro do Urso Polar, né? Inclusive tem uma 5ª que está para ser lançada também. Então, são pessoas aí que dá para seguir ainda, porque a gente ainda pode contar com eles produzindo. E no mesmo ano, nasceu a primeira empresa com diretrizes exclusivas, né, para aplicar a arquitetura da informação em ambientes web, que chamava Argus Associates, que também tem uma ligação com os bibliotecários que elaboraram o livro. E em 1998, foi publicado o livro The Information Architect for the World Web, que é a primeira edição do livro do Urso Polar. A primeira conferência anual sobre a arquitetura da informação, a American Society of Information Science and Technology, a ASIS, que foi justamente a instituição onde foi dado, né, essa conferência em si, ela ocorreu em Boston, nos Estados Unidos. E nos anos 2000 também ocorreu a explosão da internet, então algumas empresas de TI elas faliram,
né, por N questões também históricas, a gente tem documentários sobre isso, mas não é o tema aqui, só para deixar marcado também, porque foi um marco importante para o desenvolvimento da área. Então, a empresa, né, que eu havia falado sobre a construção específica e a aplicação da arquitetura da informação para a web, ela também chegou a declarar falência nesse mesmo ano. Em 2002, surgiram alguns sites sobre a arquitetura da informação, mas não só, né, que a gente conhece até hoje como Boxes and Arrows, que dá para seguir no LinkedIn. Eles também produzem muito sobre tecnologia de modo geral, mas tem como base a arquitetura da informação. E tem como base, né? E aí, finalizando, então, ainda falando de 2002, foi criado o The Asilomar Institute for Information Architecture, que era o nome antigo do Instituto de Arquitetura da Informação, que a gente viu a definição mais cedo. Então, o Instituto depois ele mudou de nome, né, no mesmo ano, para Information Architecture Institute. E assim a gente termina a linha do tempo até 2002, sendo que poderiam ser incluídos outros aspectos aqui, isso é uma adaptação, né, mas para a gente conversar sobre essa historicidade. Prosseguindo, agora são os 4 sistemas de arquitetura da informação. E essa é a parte que eu falei que a gente tem que memorizar, mas ela acaba por ser aprendida, não por ser fácil, mas por ser muito reconhecível, né? Então a gente tem aqui os 4 sistemas gerais, que são organização, navegação, rotulação e busca. É muito comum a gente ter contato com essas arquiteturas, esses sistemas, né, de arquitetura da informação. Então são eles organização, navegação, rotulação e busca. Não porque eles são fáceis de aprender, mas é porque eles são muito reconhecíveis e aí fica fácil de aprender. Porque a gente utiliza muito aplicativo, site. Então, são estruturas que a gente se familiarizou mesmo antes de saber qual era o nome. Aqui a gente tem alguns exemplos. Então, em relação ao sistema de organização, trata-se especificamente do agrupamento e categorização de todo o conteúdo informacional, que é o primeiro. A gente está falando de organização desde o princípio. Para organizar, a gente precisa planejar. Pensando na organização de um armário de roupa, por exemplo, se você não planeja, você coloca as coisas meio que mal distribuídas, né? Aí a gente tem o sistema de navegação, que ele é super curioso, ele tem subsistemas também. Então ele especifica as maneiras de se movimentar no espaço informacional e hipertextual, que é aquilo que eu havia falado antes, né? E dentro do sistema de navegação, a gente tem 4, que é a navegação global, navegação local, navegação contextual e navegação suplementar. A pessoa usuária de determinada ferramenta ou documento não deve ficar desorientada, e esses sistemas, né, esses subsistemas dentro da navegação, elas fazem com que isso seja reconhecível e uma pessoa consiga literalmente transitar dentro de uma interface. E agora dando um exemplo, né, no site da própria Arara. A gente tem aqui o site em si, eu estou na parte do blog, eu peguei um conteúdo específico que também é sobre a arquitetura da informação. E aqui nessa primeira parte, a gente tem a home sobre blog, eventos e cursos online. Isso diz respeito à navegação global, porque é justamente onde estão todos os macro temas dentro do site. Aqui a gente tem o conteúdo, que pode ser dado como a navegação contextual, terceiro nível, e o segundo nível está bem aqui, que é a navegação local. Porque dentro do próprio site tem locais específicos que a gente consegue acessar, então os termos eles estão bem ligados ao que eles mesmos significam, né? Em relação à navegação contextual, por vezes a gente tem a navegação suplementar, que é, por exemplo, quando o texto está hiperlinkado e ele vai para uma outra fonte que não seja dentro do próprio site, ou pode ser também, isso depende sempre da terminologia, mas que seja algum vídeo no YouTube ou então algum outro artigo muito bom para se entender algum tema. Isso é uma navegação suplementar, porque ela suplementa aquela arquitetura. Não necessariamente ela está dentro dela, né? Foi só hiperlinkado. Então, são conceitos, né, com um pouco mais densos, com mais exemplos, mas é uma boa representação que a gente tem aqui no site também. Agora, voltando, então a gente já passou por navegação. A rotulagem, né, que era justamente sobre a relação de sinonímia que as coisas têm e a ambiguidade, a obscuridade que elas podem ter. Trata-se da forma de representar, apresentar a informação, definir signos para cada elemento informativo, dentre eles, né, rótulos, ícones, fraseologias, devem ser colocados com a preocupação de não serem signos ambíguos. E aqui eu me atento, né, não só ambíguos, em relação à sinonímia, porque as coisas não precisam ser necessariamente preto no branco, elas podem ter mais interpretações,
dependendo da pessoa leitora que está tendo acesso àquele texto em si, ou àquela interface. A gente não só lê texto, né? A gente lê signos, e isso é um ponto importante. Então, evitando erros de interpretação, que é uma tarefa muito difícil. Dependendo do mercado que determinada pessoa está trabalhando, o profissional da informação trabalha, um mercado que, por exemplo, é muito juridificado, né? Tem muita lei, muita coisa que regula, as boas práticas têm que estar o tempo todo em concordância com a lei e tudo. Nesse processo de rotulagem, é algo que precisa ser muito bem trabalhado. Muitas vezes até montando um próprio glossário da área. Isso também é uma boa prática de análise de requisitos quando a gente vai fazer algum sistema. Entender qual que é o jargão daquela área, qual que é o jargão de um cliente, qual que é o jargão de um projeto, né? Que linguagem que ele está transmitindo, em que sistema que ele vai operar, qual que é o contexto dessas pessoas. E a rotulagem ela é um dos pontos mais delicados e justamente por isso que o UX-Writing se ocupa tanto, né? E aí, por fim, a busca. A gente determina quais perguntas o usuário pode fazer e o conjunto das respostas que vai obter. A busca está literalmente ligada a sistemas de recuperação da informação dentro de site, né? A famosa lupinha, então a barra de pesquisa, que a gente também chama de mecanismo de busca. Não só pensar em quais perguntas o usuário pode fazer, pensar na relação entre essas perguntas. Porque o Google nos acostumou a pesquisar de maneira global. Ele acostumou a gente a pesquisar no todo. Quando a gente pega alguma informação que a gente precisa, por exemplo, eu quero comprar uma garrafa de café, que é literalmente que eu estou olhando aqui agora. E aí eu vou no Google e pesquiso garrafa de café, muito provavelmente eu vou ter muito facilmente as avaliações dessas garrafas. E o site, né, o link para comprar essa garrafa e tudo. Isso é uma navegação muito precisa, que tem outros conceitos que envolvem também, a gente vai dar uma passada nisso, aprofundando um pouco mais na busca, mas é um processo muito refinado, né? A estrutura do Google é uma, e ela é muito boa, nesse sentido, para esse uso. Agora, quando a gente for pensar em outros sistemas de recuperação de informação, não é exatamente assim que funciona, os critérios são diferentes. E aí, um outro caso curioso também que eu já trabalhei, lembra que eu falei da organização de catálogos de produto para a web, né? A Shopee, ela utiliza somente o campo descritor de título para conseguir recuperar, para conseguir buscar essa informação que a pessoa precisa. Então, se você precisa de um brinquedo infantil, se você digitar brinquedo infantil e não tiver literalmente escrito brinquedo infantil no título, ela não retorna nada no mecanismo dela. E o Google não é assim, né? Ele retorna por aproximação. Isso tudo tem a ver com ranqueamento, isso tudo tem a ver com semântica para web, ontologia, SEO, que são temáticas que também podem ser trabalhadas, né, aqui dentro do design conversacional, só que sobre uma ótica específica, né? Nesse momento, vamos realmente pensar na busca dentro de um escopo, dentro de arquiteturas fechadas, porque assim fica mais didático. E aí temos a citação do Bruno Rodrigues, no livro Em Busca de Boas Práticas de UX Writing, quando ele fala que, para o profissional de UX Writing, a arquitetura da informação, ela basicamente tem dois pontos principais, que é entre a organização e a rotulagem. E lembrando o que eu falei da rotulagem, né? Quanto que ela é delicada e quanto que ela é um processo, muitas vezes, muito demorado e de difícil apreensão. Principalmente quando você trabalha em mais de um contexto. E a organização tem tudo a ver com isso, porque se você não organizar direito, né, de uma maneira assertiva, os rótulos, isso acaba ficando muito ambíguo. E aí, realmente, agora encaminhando para o final, as áreas relacionadas, né? A arquitetura da informação, ela tem várias áreas de contribuição. Isso aqui é uma adaptação que eu fiz de um artigo que chama Information Architecture, Why, What and When. E tem algumas áreas que a gente pode considerar aqui, que tem uma influência principal, inclusive porque foi feito com base no que já estava escrito, né? Mas a gente pode pensar em N outras relações. E vou falar de uma delas depois que passar por todas. Então, em relação à arquitetura da informação, processo de treinamento, né, com educação, para quem é da área de experiência do usuário e ministra algum workshop, tem tudo a ver, ensinar um usuário ou então ensinar uma comunidade a navegar dentro de uma arquitetura é muito importante. A engenharia de software, principalmente por uma questão de análise de requisitos, mas também da própria estrutura de onde essa arquitetura pode ser disponibilizada. A psicologia organizacional, e também se relaciona diretamente com ciências cognitivas, porque a gente fica pensando em qualquer processo de aprendizagem, de rememoração, de memorização de um sistema que tem a ver com a arquitetura da informação. Sociologia e antropologia. As pessoas têm contextos, né, como eu havia dito antes, e as coisas têm história.
Então, quando a gente analisa todo o contexto social, ou não todo, né, o que realmente for delicado para aquele projeto, para aquela arquitetura, dentro de um contexto de ver a cultura e como é que essas pessoas se comportam sobre determinados temas, a gente consegue fazer um sistema mais assertivo e que ele comunique e ele fale a linguagem do usuário. Isso não é um processo simples, né? Não é trivial. Então, lembrando agora de que eu tinha falado mais cedo sobre o planejamento, sobre a arquitetura de informação, ela não é de nenhuma maneira trivial, ela é muito complexa, inclusive. A ciência da informação, aqui principalmente pensando no uso da informação no sistema, então literalmente no conteúdo, na maneira como está estruturado, muitas vezes até a arquitetura em si, qual que é a influência disso. A ciência da informação também é uma área interdisciplinar, então tudo que a gente pensa em relação à própria AI e a ciência da informação pode ser trabalhado por diversos outros campos, né? E também só vai aumentando a complexidade da coisa e os casos de estudo. Desenho industrial e design gráfico, e aqui tem uma aula toda dedicada para falar um pouco mais sobre as relações de desenho industrial e design gráfico ligadas à ergonomia, ergodesign e arquitetura da informação, porque foi justamente deles que surgiu uma preocupação maior, inclusive com o trato com o usuário, mas eu não vou dar tanto spoiler assim. E a ciência da computação também se relaciona da mesma maneira a conseguir disponibilizar essas arquiteturas com sistemas, né? E pensando em tudo que pode vir por aí. As linguagens para se programar, para codar, os frameworks que podem ser aplicados, né? As bases de trabalho ágil, tudo isso está conversando, né? Justamente porque a arquitetura da informação ela conversa com tudo. E o último tópico, então, tópico 7, a influência das TICs, né, as tecnologias da informação e comunicação, dentro da arquitetura da informação. E aqui, só para a gente começar a conversar, porque eu vou desenvolver mais na próxima aula, eu peguei o conceito de pervasivo do dicionário Tripera na internet, né? Então, eu destaquei ali alguns pontos. O que é pervasivo? É um adjetivo, e ele veio do latim, depois se transformou um pouco mais, e aí ficou a palavra em inglês, e a gente utiliza isso justamente do inglês, né? A última base que a gente tem. E significa avançar, penetrar, estender-se, alastrar, invadir. É aquilo que se infiltra, que é penetrante. E aí, na parte de baixo, onde está o tópico 2 ali, que se espalha, infiltra ou penetra facilmente em algo ou alguém. Por exemplo, computação pervasiva. E é justamente sobre isso que a gente vai tratar na próxima aula. Então, recapitulando, a gente passou pelo design de estruturas informacionais, viu o conceito de design que eu queria apresentar aqui na aula, também o de estruturas informacionais, a gestão do conhecimento em si, a arquitetura corporativa como uma extensão, uma maneira de se utilizar a arquitetura da informação, definições e histórias da arquitetura da informação, os 4 sistemas de arquitetura, áreas relacionadas à influência das tecnologias da informação e comunicação na AI. E é isso, pessoal. Eu sei que foi uma aula densa, qualquer coisa olhem no PDF, né? Dei uma lida em todos os slides, tentem voltar um pouco. Mas é bem importante que a gente pegue todas essas bases, né? Para conseguir trabalhar com todo o conteúdo que vai ser apresentado ao decorrer do curso. E é isso. Até a próxima aula.